Jesus afirmou que seus discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo. Pensando nas qualidades do sal como elemento capaz de impedir a deterioração dos alimentos e dar-lhes sabor, estampa-se diante de nós, cristãos, espíritas e todos os homens e mulheres de bem, o dever de pautar a sua existência, a sua conduta, de modo a não permitir a degeneração moral. Fazer prevalecer o certo, o justo, o honesto, o digno, o puro. Trabalhar pelo cultivo das virtudes e combate dos vícios, pela busca da verdadeira beleza, pelo brilho da inteligência, pela integridade do espírito, sem permitir a escravidão aos sentidos, às ilusões materiais. Ser o sal da terra opera no sentido de enaltecer os valores mais elevados, a nobreza de sentimentos, temperar a vida com o seu bom humor, a simpatia, a alegria, dando testemunho de amor e caridade. Ser o sal da terra é fazer o bem e ser bom, mesmo em meio a toda sorte de infortúnios e de maldade. Por outro lado, se o sal preserva o bem e tempera a vida, a luz combate as trevas da ignorância e do medo. Ser a luz do mundo é iluminar caminhos, orientar, estender o campo da visão para que as almas não se extraviem e não caiam no abismo. Imprescindível que todas as pessoas já despertas para a importância das coisas da alma, do espírito, que se tornem, assumam o papel de zeladores da verdade, da justiça e da moralidade, impedindo que as sombras dos vícios sociais envolvam, corrompam as nossas crianças e os nossos jovens. O cristão e todo homem e mulher do bem não podem se acovardar diante dos ataques daqueles que só desejam semear a intolerância, o ódio, violentar as consciências, impondo que o errado, de repente, tenha se tornado o bom, o bem ou o correto. Ser a luz do mundo é evitar o conformismo, a complacência com o erro, é lembrar das palavras do Cristo, seja o seu sim e o seu não, não. Ser a luz do mundo é promover corajosamente os princípios lecionados por Jesus, incentivar a disciplina é oferecer o apoio e esclarecimento às ovelhas extraviadas. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre uma frase atribuída a Jesus, consta do evangelista Mateus, para ser mais exato: sois a luz do mundo e sois o sal da terra. Na verdade, em ordem invertida. Comigo aqui mais uma vez, Humberto Maffestone e a Andrea Kleinans. Então, a frase que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Humberto. Eu entendo nessa frase, quando Jesus compara o homem ao sal, observar as duas principais características do sal. O sal altera o ambiente onde ele é inserido, né? Você coloca o sal no alimento, ele altera o sabor, altera a constituição do alimento. E outra característica do sal é que ele é forte, né? Ele tem uma personalidade forte, tem uma característica que é inabalável no sal, né? Se misturar o sal com açúcar, ainda assim você sentir o gosto do sal, não é verdade? Então, eu penso assim, nós temos que, primeiro, aprender a modificar o ambiente onde a gente se encontra, sendo como sal, né? Onde tiver uma pessoa triste, eu tenho que ser aquele que então
que tem compaixão, que sabe lá consolar. Onde tiver alguém desequilibrado, eu posso ser aquela pessoa que vai pacificar, né? Então eu vou estar mudando o ambiente, assim. Eu entendo que o sal seria isso, seriam essas nossas intervenções no meio onde a gente vive para o bem, né? E a questão também da outra característica, que é a personalidade, né, do sal, seria nós buscarmos em nós a nossa essência. E sermos firmes, sermos das nossas convicções, né? Eu tenho que me fortalecer nisso. Para mim, poder ser constantemente assim, eu preciso saber que a minha essência é amor, que eu sou um filho de Deus, né? E é esse amor no meu comportamento que vai me tornar inabalável nas minhas convicções, no meu comportamento, na minha crença no bem. Andréia, eu falei na Nossa Voz, na abertura, também sobre isso aí que o Humberto já colocou. Especificamente nessa segunda parte do sal ser aquele elemento que combate a corrupção no sentido de degeneração, de deterioração dos alimentos, né? Você tempera a carne, por exemplo, usada lá, a carne de sol, né, no Nordeste, você salga ela e pendura lá e ela não estraga, né? Mesmo ela tendo sido, ela é curtida, né, sem passar por cozimento ou qualquer preparo desse tipo. Então o sal que conserva, né? Aliás, nos nossos alimentos, às vezes há sal demais, por isso a gente fala que tem conservante demais. Mas na nossa vida, né? Eu falei ali vários exemplos que hoje em dia nós estamos atravessando uma época difícil em que às vezes o mal, o errado é confundido com o bem, ou às vezes as propostas claras de fazer com que as pessoas adotem certas maneiras de pensar, certas condutas, né? Em várias áreas da educação, da família, por exemplo. Como é que você vê isso aí? Então, ser o sal, aí, o cristão, no caso, ou a pessoa de bem, é nesse sentido que a gente tem que ter essa convicção forte, como ele disse, né? Essa personalidade de encarnar o sal. O sal, o Jesus usava muito as metáforas, não é? O sal, ele não passa despercebido, né? Então, se, por exemplo, existir, nesse exemplo que você está trazendo, de tudo isso que a gente está acompanhando, desonestidade, então temos que marcar essa personalidade mesmo, né? Teremos que fazer a nossa parte e temperar, né, de uma maneira correta, equilibrada. Outra propriedade do sal, indo por essa linha que o Humberto trouxe, é o equilíbrio, né? Também não podemos salgar muito, porque senão vai para o outro lado, não é? Então, a gente vai trabalhando sempre com as propriedades do sal, que Jesus trouxe como metáfora para questões espirituais, naquele momento que ele queria trabalhar com os seus discípulos, não é? E também para que nós entendêssemos. Numa palestra do Arthur Valadares, que tem disponível na internet, ele fala que na casa espírita onde ele trabalha, eles chegaram a seis características espirituais a partir dessa metáfora. Uma delas era essa que o Humberto falou, da personalidade, de como o sal é marcante. Aí a outra característica ele traz, que é a questão do sal não passar despercebido, né? Traz a motivação e a alegria de viver. Então, sois o sal da terra. Não dá para viver uma vida sem a motivação, sem ser alegre, né? E ele traz essa passagem em outros momentos também. Ele fala da questão da conservação, que é essa que você trouxe. Ele fala da questão também que o sal era usado naquela época de Jesus como moeda de troca. Salário derivado de sal. E que a gente também vai trazer essa propriedade do sal para as características espirituais, que é essa coisa de marcar, né? Ninguém passa... Quando você coloca o sal no alimento, você não consegue... Você sente que ele está ali. Não fica insosso, né? Isso. E as pessoas não podem... Tem uma outra passagem lá, que acho que também do Evangelho, que fala que, enfim, é discutido essa situação de alguma característica de algumas pessoas, que são as pessoas mornas. Né? Elas nem se decidem para um lado, nem se decidem para o outro. Então é o tipo da pessoa que às vezes quer ser boazinha, ela se retrai e se omite. E nós não estamos em época,
vocês concordam comigo, em época de nos omitirmos, nós temos que firmar posições. Né? Muita gente, para não se indispor com outras pessoas, claro, há necessidade de se usar da tolerância, do amor, do respeito, né? Da busca do diálogo, mas há certos momentos em que nós não podemos nos omitir, fazer como Pilatos, lavar as mãos e achar que Deus, Jesus, vai resolver os nossos problemas. Os problemas que nós temos em torno de nós, eles não vão se resolver num passe de mágica. Nós temos que trabalhar para isso, né? E as pessoas de bem, que são o sal da terra, por isso que eu falei lá na abertura, que não eu frisei bem, os cristãos, os espíritas e os homens e mulheres de bem, que independe de rótulo de religião. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser budista, pode ser pentecostal, pode ser o que for, às vezes até ateu, mas se ela tem bons princípios, é dever dela se manifestar e trabalhar pela prevalência do bem, do certo. Se nós achamos que alguma coisa está errada, não podemos fechar os olhos, achar que está tudo bem, que as coisas vão... cada um leve a sua vida. Não é assim que funciona, porque essas pessoas estão influenciando muito outras pessoas. E essas pessoas, às vezes, são vítimas, são pessoas apanhadas de surpresa, entre as quais eu citei crianças e os nossos jovens, que são presas fáceis para muitas dessas ideias mirabolantes, essas oportunidades que são oferecidas aí no mercado de valores que estão sendo deteriorados. E o sal é para isso. Quer falar mais um pouquinho sobre o sal? Tem um minutinho antes de nós irmos para o intervalo. Então, como você colocou bem aí, Wilson, fazer a nossa parte, né? Cada um dentro do seu ciclo de movimento, do seu ciclo de relações, não se omitir, né? Marcar sua presença com suas convicções. Claro, como você falou, com tolerância, sempre existe aquela questão que Jesus nos ensinou para oferecer outra face, né? Ou seja, sempre que há como você colocou, mentiras ou colocações distorcidas de ideias, nós temos a obrigação de oferecer a outra face, mostrar o outro lado da situação, porque a verdade, ela sempre vai preponderar. Essa é a questão, mesmo que no primeiro momento não, mas é a verdade, sempre será a verdade. É esse posicionamento que a gente tem que ter. Mas essa verdade, quem constrói somos nós. Né? Se a gente ficar esperando que as coisas vão acontecer por si mesmas, até acredito, também não vou duvidar que a providência divina, não, ninguém vai discutir o que Deus pode fazer ou não pode, a gente sabe que Ele pode tudo em algum momento, só que isso vai fazer com que o progresso da humanidade seja retardado. Então depende de nós, pelo nosso bem, inclusive, meu, seu, dela, de quem quer que esteja conosco, independente das demais pessoas, que a gente trabalhe para isso. É interesse nosso de fazermos um mundo melhor. Né? Nós vamos fazer uma pausa, voltamos em seguida para tratar da segunda parte, que é sobre o papel da luz. Na escola, na sala de aula, nas festinhas, já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Queridos amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre a frase de Jesus: sois o sal da terra e a luz do mundo. São um pouquinho diferentes, né? Nós vamos ver aí com os nossos queridos amigos aí, a Andréia e o Humberto. Vou começar pela Andréia agora. Então, Mateus, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Me interessa aqui, basicamente, vós sois a luz do mundo. E aí, complementa, né, as virtudes, lá, as qualidades do sal, mas com uma outra conotação. Aqui uma conotação mais prática de como a gente pode utilizar os conhecimentos e tudo que Jesus nos trouxe no Evangelho para mudarmos a nossa realidade, tanto a realidade interna quanto a realidade externa. Sois a luz do mundo, porque se você seguir as orientações de Jesus, você vai trazer esperança, como o Humberto falou no outro momento no programa, vai trazer mudança, vai trazer força, você vai fazer a diferença naquele ambiente que você está, né? Então, a luz significa isso, o farol significa isso também, né? Um orientador, né? Então, se nós seguirmos, também não vai dar para ficar omisso, como tratamos também antes, né? Precisamos nos colocar, precisamos defender o que é correto, entender o que é correto e seguir em frente. Pois vejam, a gente está fazendo esse tipo de colocação aqui, que fique bem claro uma coisa, não é motivo de, em primeiro lugar, não é motivo de envaidecimento. Ninguém está dizendo aqui que todos os espíritas, ou mesmo nós espíritas, ou que todos os cristãos, ou que fazem, são o sal da terra, são a luz do mundo. Nós não temos essa, nós estamos desenvolvendo, nós estamos engatinhando, nós estamos aprendendo, apanhando bastante com os problemas da vida, pessoal, familiar, social. A gente é uma pessoa a mais como qualquer um de vocês que estão nos assistindo. Apenas a gente tem, por anos talvez de esforço e ter tido alguma oportunidade a mais, de ter um contato mais cedo com a doutrina espírita, a gente tem alguma ideia que faça que de repente a gente possa compartilhar com vocês aquilo que a gente aprendeu. Isso é acender a nossa... lá no final eu vou fazer uma outra analogia para encerrar, mas eu deixo por enquanto assim. Humberto, e sobre a luz então, que combate as trevas, eu coloquei lá que combate as trevas da ignorância e do medo, porque o medo aprisiona as pessoas, né? Ela amarra, te deprime, enfim, ela impede que você progrida, que você viva, que seja feliz. E às vezes a gente alimenta muito medos demais sobre muita coisa, sobre doenças. Teve a pandemia que deixou muita gente assustada, achando que ia morrer. Infelizmente houve casos, né? Claro. Mas assim, a gente tem que se libertar disso aí também. E a luz do conhecimento, da doutrina espírita, é fundamental nesse aspecto, né? A luz, onde você acende uma luz, ela ilumina toda a sua volta, né? Ela chega a ser vista de longe, né? Então eu acho que é nesse sentido. Ser a luz do mundo é aquilo que você tem de conhecimento, aquele entendimento que você tem, é você espairar por onde você passar, né? Como você colocou, iluminar consciências do medo, né? Da ignorância, principalmente. Esses conhecimentos, se você pegar o Evangelho de Jesus, estão todos ali. Só que há de se interpretar, né? Há de se estudar, há de se ter um intelecto compreensível para não distorcer e para ver na realidade, né, o Evangelho, mas as leis estão todas aí. E essa luz são essas leis que vão nos consolar, como você colocou. Ter medo da doença. O que as pessoas mais temem é a morte, na verdade. Verdade. E a morte, ela não é temível. Ela é temível nos nossos conceitos. Então eu entendo que a luz, ela vem mudar os nossos conceitos sobre a existência, né? A morte é muito temida. Todo mundo que passa uma experiência familiar sofre, é natural. Só que no nosso desenvolvimento, como você colocou, nós vamos ter que compreender que faz parte do processo da nossa existência. E a hora que isso começa a clarear, que a gente começa a ter esse entendimento e absorver esse conhecimento e realmente compreender a grandeza das leis divinas, isso se torna mais suave.
É uma separação. É como se eu dissesse para você, ó, Wilson, vou viajar e não volto mais agora, vou morar em um lugar muito distante. E eu tenho aquela situação, puxa, que pena, não vou mais te ver, alguma coisa assim, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas a gente tem que compreender isso porque faz parte da natureza. Com certeza. Desde que o mundo é assim, né? E nós ainda continuamos existindo. E que bom que é, né, Humberto? Porque você já pensou se a gente não morresse? E daí fosse ficando velho, doente e cada vez pior, e daí não poderia mais trabalhar, não poderia aproveitar a vida. Tem que passar por esse ciclo, não tem como. A gente lembra aqui, né, Andréia, para voltar a palavra para você, de uma frase que às vezes é usada meio fora de contexto, meio desgastada de Jesus, que é aquela: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que eu falo, libertar de medos. A Andréia, mais do que ninguém, sabe discorrer sobre esse tipo de assunto, né? Mas de fato, ser a luz é isso, é o esclarecimento, é a orientação, né? O bom conselho, é o companheirismo, é a solidariedade. Tudo isso faz parte de você dividir um pouquinho do que você tem com os outros. E é o papel que a gente faz aqui também. Quer acrescentar alguma coisa? E, na verdade, a gente pode, dentro de cada profissão, dentro de cada trabalho, não é? Dividir aquilo. Então, não é só a pessoa que estudou ou que tem o conhecimento técnico, né? A sabedoria é uma forma também de luz e a pessoa... Bom exemplo em qualquer lugar. O bom exemplo, né? Então eu acho que... Contagia. Exato. Então, bom exemplo, a sabedoria que eu possa dividir, a forma que eu posso orientar alguém que está precisando de ajuda, né? É dividir a luz, né? A luz do conhecimento, a autoconsciência, e aí a gente vai seguindo o Evangelho do Cristo. É verdade, aos pouquinhos a gente vai... Por isso que eu coloquei aqui, né? Para quase uma brincadeirinha, né? O que nós somos, cada um de nós, né? Vamos refletir, somos um palito de fósforo, uma vela, uma lâmpada incandescente de 60 watts, uma de LED, quem sabe, que é mais econômica, ilumina mais, um holofote, um farol, como ela falou lá, uma estrela, quem sabe, o luar, o nosso Sol. Sol, luz do mundo, da Terra, do nosso sistema planetário, é o Sol, né? Provavelmente nós somos um palitinho de fósforo, bruxuleante, né? Que se apaga com facilidade, mas nós chegaremos a ser, iluminar tanto quanto grandes astros, porque Jesus afirmou que sois deuses. Nós vamos falar disso no próximo Tema Livre, daqui a 1 ou 2 semanas. Um abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em Perguntas e Respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um assunto bem importante, que são os transtornos psicóticos pela visão espírita. Bem, antes de iniciarmos uma pequena explicação da visão espírita, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão da medicina, da psiquiatria, sobre os transtornos psicóticos. Isso é um conjunto de transtornos que engloba várias situações que são graves, né? O transtorno psicótico mais comum e o mais importante, que traz uma grande gravidade, são chamados esquizofrenias, as chamadas esquizofrenias. São transtornos mentais graves, mas as esquizofrenias não são as únicas, porque temos vários tipos de esquizofrenias. O indivíduo ele também pode ter reações ou dissociações psicóticas dentro de outros transtornos. Por exemplo, dentro do estresse pós-traumático, um quadro depressivo mais grave, ou então dentro de algum quadro demencial na terceira idade, que o indivíduo pode fazer, por exemplo, delírio ou alucinação. Então, nós temos sintomas dos transtornos psicóticos dentro de vários outros, pode ocorrer, né? Dentro de vários outros transtornos mentais. Aqui nós estamos falando basicamente
desses transtornos mais graves que conhecemos como transtornos esquizofrênicos. Essa seria a visão médica, né? Então, quando a gente está entendendo esse grupo de transtornos, nós entendemos que dentro desses transtornos tem várias alterações de pensamento, de humor, a parte cognitiva, a parte afetiva, né? Então, o indivíduo pode ter alucinações, ele pode ter delírio. O delírio é uma ideia muito fixa de algo que a pessoa acredita e geralmente ele não aceita que outra pessoa diga que ele não está sentindo aquilo, ou ouvindo, ou percebendo aquilo. E a alucinação é um processo interno e a pessoa acredita estar vivenciando também situações, por exemplo, alucinações visuais, auditivas ou táteis. Muito bem, essa é a parte médica, não é? Desses transtornos psicóticos. Claro que aqui de forma muito resumida, porque nosso tempo é curto, né? Mas vocês podem encontrar sobre isso na internet com facilidade. Eu gostaria de ler sobre a visão espírita. Geralmente esses transtornos mais graves, eles estão relacionados aos processos obsessivos. Então os obsessores, fazendo a sua influência sobre aquele indivíduo encarnado, pode fazer piorar esse transtorno mental. Então, aqui no livro Ação e Reação, existe uma explicação que o espírito obsessor fala, né? Então, ele diz assim: nós aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além de desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além de pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequências esses pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio dessas ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que cruelmente é o reflexo que a crueldade, aliás, é o reflexo do criminoso, que a cobiça é o reflexo do usuário, que a maledicência é o reflexo do caluniador e que o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação, por sua vez, o reflexo do desequilibrado. Então ele vai explicando aqui como eles se aproximam já com aquele aspecto inconsciente do indivíduo. Então ele promove o processo obsessivo. Aquele indivíduo que traz suas culpas de vidas passadas, ele entra em sintonia com esses irmãos obsessores, podendo piorar o quadro psicótico ou aquele transtorno mental. Existe essa explicação de ordem espiritual. Para todos os casos, a oração e a sintonia do pensamento com instâncias mentais mais elevadas. Não é verdade? Isso facilita a saída desse processo, embora os transtornos psicóticos sejam transtornos crônicos que precisam tratamento médico sempre. Muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.